Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer como eu faço minha maquiagem, que eu uso basicamente pra tudo. Então vamos lá. No começo de tudo eu vou limpar minha pele. Eu vou limpar com lencinho porque eu tô sem algodão. E aí eu vou limpar com lencinho mesmo. Eu não gosto muito porque eu acho que não deixa a pele, sabe, limpa do jeito que deve ficar pra receber a maquiagem. Mas eu coloquei até essa faixazinha também porque eu acho que vai facilitar muito do meu cabelo tá aqui na testa. E aí eu vou limpar com lencinho mesmo porque eu tô sem algodão pra limpar com o tônico. Aí eu vou limpando toda a minha pele, porque minha pele já tá lavada, gente, porque eu sempre lavo, né, com sabonete facial, porque tira um pouco da oleosidade, porque minha pele é muito oleosa. Então é importante também vocês deixarem a pele bem sequinha, né? Pele limpinha, o segundo passo agora é o hidratante. O hidratante, no momento eu tô usando esse, que é da Nivea, e eu acho ele muito bom, porque ele é seco, sabe? Não é seco, é tipo, ele não deixa a sua pele aquele aspecto, sabe? Oleoso, assim. Como hidratantes, alguns hidratantes deixam. Ele absorve na sua pele depois fica bem sequinha. Então nem parece que você passou hidratante. E aí, assim, gente, esse é um dos passos, assim, mais importantes, né? Porque sua pele, ela tem que estar hidratada, entendeu? Demora um pouquinho pra gente entender essa parte, mas depois que a gente entende, a gente não vive mais sem o hidratante, entendeu? E não precisa ser um hidratante caro. Agora eu vou vir com um corretivo. Ideal seria um corretivo do tom da sua pele, mas como vocês podem ver, esse aqui é um pouquinho mais escuro assim do que o meu tom de pele. Mas aí eu uso ele mesmo assim, porque já dá uma diferença, sabe? Principalmente pra quem tem olheira assim, muito aparente. Aí eu vou usar o pincel. Eu gosto de usar o pincel, esses pincéis aqui. Esse tá sujo de blush, então eu vou usar esse pra não acabar ficando rosa meu rosto. Ó, eu gosto de usar ele, gente. Faz um tempo que eu deixei de usar a esponja. Não deixei de usar, eu ainda uso, mas não uso mais como antes, sabe? Eu prefiro mais esse, porque eu acho que traz uma cobertura melhor. Porque eu acho que a esponja absorve muito produto, sabe? Aí por isso que eu parei de usar a esponja. Mas se tiver esponja também serve, entendeu? É assim, preferência. Ó, como vocês podem ver, já deu uma bela diferença, assim, abaixo dos olhos, antes de vir com a base. E a base que eu uso é essa daqui. Faz um tempo que eu tenho ela, gente, porque base é uma coisa que eu uso muito pouco, assim. Então demora muito pra acabar a minha base. Ó, aí eu vim com o pincel arrastando e meio que dando batidinhas, tipo, batidinhas e arrastando, entendeu? Não arrastando muito, assim, de pouquinho. Na verdade, eu acho que essa base é o meu tom, gente, só que, sei lá, ela tem um... Eu não sei explicar. Na testa, como eu já cansei de falar pra vocês, eu não costumo colocar produto. Entendeu? Porque assim, eu tô colocando hoje porque eu tô com essa faixa. E aí eu queria também gravar um vídeo completo pra vocês de maquiagem. Mas eu não costumo colocar porque assim, minha testa ela soa e também meu cabelo ele fica com a franja quando tá solto. E aí por isso que eu não gosto de colocar produto na testa. Eu só faço mais essa parte de baixo, sabe? Mas aí hoje eu tô fazendo completa. Depois de espalhar a base, eu venho com o corretivo. Ideal seria se o corretivo fosse um pouco mais claro do que esse eu tô, mas não tô muito claro. Esse daqui, ele é muito claro, mas só é não colocar muito, tá bom? Ó, coloquei um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, só pra dar aquela levantada, aquela iluminada. Eu gosto de colocar também um pouquinho no nariz, não sempre, mas coloco um pouquinho aqui no queixo e aqui na testa. São os pontos, assim, que eu gosto de colocar. E por ele ser muito claro, não vai dar errado, porque
eu volto com o mesmo pincel que eu usei pra base, entendeu? Então, como ele já tá sujo de base, e a base já é no meu tom, ele já vai neutralizar essa cor, entendeu? Ó, então não fica muito claro. Vai ficando legal. E ignorem o barulho, que é impossível de gravar sem ter barulho, né? Barulho de fundo. Mas enfim. Eu tô olhando pro lado, às vezes, porque eu quero ver se realmente eu tô indo certo. Porque às vezes eu tô olhando pro celular e aí depois eu venho perceber algumas coisas. Aí por isso que eu tô olhando um pouquinho assim pro espelho pra ver se tá certo. Terminei de espalhar o corretivo, agora eu vou vir com o contorno. Próximo passo agora seria o contorno em creme e o blush em creme, porque a ideia é fazer tudo em creme pra depois vir com tudo em pó, meio que selando, sabe? Só que eu não tenho contorno nem blush em pó, então eu venho em creme, na verdade. Aí eu venho com contorno em pó. Eu gosto de misturar esses dois, que eu acho que fica melhor. E aí eu venho marcando nesse ossinho que a gente tem aqui. E não puxar muito pra baixo, porque aí seria onde a gente vai passar o blush. E no nariz eu gosto de fazer também contorno. Há quem não goste, mas eu gosto também de fazer. Tem dias que eu gosto dele mais marcado, tem dias que eu gosto menos marcado, sabe? Principalmente se for de dia, pra sair de dia eu não gosto de deixar ele muito marcado, porque eu acho que fica feio. Ó. Eu venho com o pincel, seguro ele assim achatadinho e venho fazendo. Aí ele já muda um pouquinho. Eu vou vir com o blush, como eu falei pra vocês, né? Pela ordem. O blush, eu uso esse tom, esse rosa aqui misturado com esse. Porque eu acho que esse rosa é muito claro, assim, pra meu tom de pele. E eu misturo com esse porque eu acho que fica mais legal, assim, com o meu tom de pele, entende? Então, ó, eu gosto de puxar bastante pra cima. Inclusive, eu gosto de puxar aqui pra sobrancelha também, porque eu acho que fica legal. Sobrancelha não, né? Pra pálpebra. Aí já fica um efeito bem levantado. E eu faço o mesmo processo do outro lado. É muito importante vocês também tirar o excesso do blush. Eu costumo nem tirar, porque eu já sei a quantidade que eu vou colocar, porque eu tô sempre colocando, então eu já tô acostumada. Mas pra quem não tem esse manuseio da quantidade, que pega muito, fica muito marcado, faz isso. Pega o pó e tira o excesso na mão e depois vem com o pincel só sujo, sabe? Ó. Já terminei o blush, não vai ficar marcado assim, porque ainda vai vir o pó. Então o pó vai meio que tirar um pouco do blush. Aí eu vou balançar um pouquinho o meu pó, porque ele já tá nas últimas. Esse pó, gente, na verdade, ele era muito escuro pro meu tom de pele. Só que o que acontece? Ele é da Melu. Eu misturei ele com o pó banana, porque eu tinha um pó banana aqui que eu não usava, porque pó banana acinzenta a pele negra assim, né? E aí eu misturei o pó banana com ele. Aí ele meio que clareou mais, sabe? O pó, mesmo esquema do blush que eu falei pra vocês, ó. Tira o excesso na mão e vem aplicando as áreas que eu aplico o pó. Debaixo dos olhos. E sempre quando for vir pegando o produto, sempre fazendo a mesma coisa. Tirando o excesso. Ó, debaixo dos olhos. Aqui embaixo. E aqui também, como vocês podem ver, aqui fica bem oleoso, soa bastante. Aí eu venho aplicando aqui também. Nesses cantinhos do nariz. Ó. Aqui no nariz também no meio, porque eu passei corretivo. E aqui nessa região da testa. Confesso que na testa eu não passo muito, porque como eu falei pra vocês, não gosto de passar produto na testa. Então, se eu não passo nada na testa, o pó também eu não passo.
Pronto, agora esse pó vai ficar aqui enquanto eu vou fazendo outra coisa. Eu vou vir com o Curvex pra curvar esses cílios, porque eu quase não tenho cílios, né? E aí, tem que curvar. Na minha cabeça não fazia muita diferença isso. Mas olhando direitinho assim faz, principalmente pra quem não tem muitos cílios, sabe? Natural. Aí dá uma melhoradinha. E enquanto esse pó vai agindo aqui, eu vou pegar uma paleta. Como eu falei pra vocês, né, é uma maquiagem que eu uso assim pra tudo. Principalmente se eu tiver sem tempo de fazer muita coisa elaborada, assim, tipo, tiver atrasada, essas coisas, sabe? Eu não tô conseguindo abrir essa paleta. Ó, essa paleta, ela tem essas cores, tem esses 3 brilhos. Mas aí, como é uma coisa assim que poderia usar pro dia a dia também, eu vou usar essa cor aqui, ó. Ela é bem neutrazinha, sabe? Aí, como vocês podem perceber, meu olho já tá com um tonzinho, né? Meio rosado aqui, que foi do blush, que eu gosto de arrastar. Então, aí já dá aquele efeito diferente. Aí eu vou vir com essa sombra pra dar mais aquela corzinha mais aqui na frente. E como ela é uma cor neutra, gente, não tem muito medo, entendeu? De ficar aquele negócio muito marcado, não esfumar, não tem nem como, porque é uma coisinha bem, sabe? É mais pra neutralizar mesmo. Ó, já deu uma diferença, né? Vou pegar o outro pincel pra varrer esse pó. Ó, vou varrer com esse, que ele é bem mais aberto, sabe? Ó. Aí eu vou vir varrendo esse pó. Eu vou vir varrendo só o pó normal com o pincel. Não vou usar nenhum pó compacto, né? Porque o ideal é você usar o pó compacto pra poder varrer esse pó. Mas eu varro só o pó mesmo, porque eu tenho um pó compacto aqui. Mas ele tá... não, né? Ele é claro, ele tá novinho, mas eu acho ele claro. Então eu tenho medo de usar e, sabe, estragar toda a pele que eu fiz. Ficar muito branco, muito claro. Aí, como eu faço sempre assim, não tô usando pó compacto ultimamente, dá certo, entendeu? Dá certo sempre. Pronto, gente, esvarrei o pó. E agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. Ele já tá sujo, mas é da mesma coisa, de iluminador. Ele é abertinho também, só que ele é menorzinho. E aí eu venho com esse brilhozinho aqui, rosé. Ele é tipo rosé, eu uso como iluminador. Porque assim, fica um negócio mais naturalzinho. Porque como ele é rosé, ele fica parecendo um blush iluminado, entendeu? É tipo isso. Não mostra muita diferença. Fica só aquele rostinho rosa brilhoso, entendeu? É porque vocês não percebem muito assim. Só quando vira, né? Dá pra perceber mais. Aí eu vou vir com o pincel que eu usei na sobrancelha, porque aquele já tá rosa, né? Aí eu venho com esse daqui, porque eu tenho meu iluminador, mas ele tá quebrado. E eu não gosto de mexer nele, porque ele derrama muito e mela muito por ser muito brilhoso. Aí eu uso às vezes assim, quando eu não tô com tanta... Aí pra não melar as coisas aqui, eu vou usar esse aqui mesmo. Ele é meio douradinho, esse aqui que eu vou usar agora. E eu gosto de passar um pouquinho embaixo da sobrancelha, porque dá aquela levantada e aquela iluminada. E venho com a mesma cor aqui no nariz. Gosto de fazer na pontinha e aqui em cima. E aqui também na boca, gente, eu gosto de fazer um pouquinho aqui. Porque quando a gente desenha a boca, contorna a boca, fica um efeito bem legal. Ó. Aqui já foi quase tudo, né? Sobrancelha. De sobrancelha não, é de cílios, né? Mas eu uso pra sobrancelha. Eu vou dar uma penteada na minha sobrancelha, entendeu? A minha sobrancelha eu não fiz nada, porque a minha sobrancelha, ela tem micro, né? E aí eu não vejo, assim, a necessidade. Porque, eita... Porque aqui ela tem a cicatriz, então ela sempre vai ficar assim. Ela não tá clara, tá? Ela tá pintada essa parte. É porque quando fica assim, a iluminação tá desse lado, fica parecendo que tá aquele buraco, sabe? Mas não tá.
Quando vira assim, vocês percebem que tá pintado. A diferença é que essa parte aqui ela não tem pelo por conta da minha cicatriz. E eu vou penteando só pra deixar os pelinhos no lugar, né? Pra não ficar assanhado. E venho agora com a máscara de cílios. Sobre delineado, eu não vou fazer delineado, porque assim, eu gosto de usar delineado. Eu até gosto, eu acho muito bonito. Mas eu só faço se for um caso de eu usar cílios postiço, porque eu acho que o delineado, ele dá aquele tchan quando tá de cílios postiço, entendeu? Então, como no dia a dia eu não vou estar colando cílios postiço sempre, a não ser que eu queira criar algum conteúdo, então aí eu vou e coloco cílios. Mas eu acho que delineado combina mais com cílios. Combina assim também, sabe? Mas assim, eu gosto de usar mais com cílios postiços, porque eu acho que fica mais legal, entendeu? E aí também, como é uma coisa do dia a dia, mais correria, mais serve pra tudo, eu evito fazer o delineado. Porque às vezes delineado, um sai do jeito que você quer, o outro já não sai tão do mesmo jeito. Então aí você acaba estragando o que você fez, a sua pele, entendeu? Então é isso, eu já evito. Já faço uma coisa mais simples. E também, como o olho já tá com essa sombra bem assim, bonitinha, eu acho que nem precisa, nem de delineado. Como eu falei pra vocês, ó, eu tenho muito pouco cílios, entendeu? Mas quando passa o Covex, dá total diferença. Porque eu quase não tenho, de fato. Embaixo, antes de eu passar a máscara, eu vou dizer pra vocês. Embaixo, eu gosto de passar um lápis marrom, entendeu? De olho, ou esse que você faz contorno mesmo, na boca. Ó, já dá uma diferençazinha, já dá uma corzinha. Eu não gosto de usar preto embaixo, a não ser se for assim, festa, alguma coisa à noite. Aí eu passo, mas eu não gosto de usar preto embaixo, principalmente se for durante o dia, gente, porque eu acho muito, não sei, em mim assim, eu acho muito, um preto muita informação, entendeu? Aí eu passo só esse marronzinho. Mas já dá toda a diferença, viu? Só façam isso. Ó. Aí agora eu vou vir com a máscara de cílios embaixo, que eu falei pra vocês. Como a minha máscara de cílios já tá quase acabando, o risco de sujar é muito pouco. Mas se vocês tiverem uma máscara de cílios tipo nova, que fica com muito produto, aí eu aconselho vocês passarem em cima e depois, quando o pincel estiver quase sem produto, sem colocar dentro de novo, vem já passando embaixo, porque evita de trazer muito produto e evita até de borrar embaixo, né? E pra finalizar a boca, a minha boca não tem muito segredo pra fazer, porque eu costumava fazer com lápis de olho mesmo. Só que aquele lápis que eu passei no olho, eu acho ele é marrom, mas ele é um marrom meio acinzentado, entendeu? Então eu acho que não fica muito legal pra boca. Eu já fiz uma vez com ele, mas eu não gostei. Eu achei minha boca muito cinza, sei lá, estranho. Apesar que esse aqui também nem muda tanto, né? Tô usando essa pastinha de sobrancelha, que eu não uso na sobrancelha, na verdade. Nunca usei na sobrancelha, né? Porque essa não é a cor que eu gosto da minha sobrancelha mais marcadinha. E também agora que eu fiz a micro, eu nem faço tanta questão. Aí primeiro eu venho marcando. E minha boca tá assim, gente, porque tá ressecada essa parte de baixo, sabe? Primeiro eu venho marcando. E depois eu venho com o próprio pincel dando aquela esfumada, né? Depois eu gosto de fazer assim também, porque isso é uma pasta, né, na verdade. Aí ela fica aquele efeitozinho, que nem se fosse um corretivo, que nem se fosse um creme mesmo. Aí agora eu vou vir com o gloss. Eu uso esse. Tô usando esse no momento, porque ele já tá se acabando também. E eu gosto de passar um pouquinho de batom. Esse aqui é da Maxilol, esse batom, que eu tenho há muito tempo, porque eu quase não uso batom, pra falar a verdade, né? Porque eu não gosto muito.
Mas eu passo só no meio pra dar aquela corzinha. E venho com gloss. Aí, com o próprio pincel do gloss, eu venho dando essa... tirando um pouco da marcação desse contorno que eu fiz. Aí vai ficando só a bordinha mesmo. Tá vendo que já ficou diferente? Esse gloss, gente, ele é tipo como se fosse um branco, sabe, com brilho. Só que agora já não tá aparecendo tanto, porque como eu passo o batom, passo alguma coisa antes, e o contorno, acabou que ele ficou nessa cor assim, meio marrom. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha maquiagem, e é a minha maquiagem que eu uso, assim, pra tudo, quando eu quero, assim, uma coisa rápida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.